CoachCast no ar, mais um episódio aqui. Hoje um episódio de retribuição. Eu recebi um convite esses tempos aí, por indicação de um cara que eu não vou deixar de citar aqui, mas depois a gente fala dele, né? Mas hoje estamos aqui com esse querido, e agora esqueci uma coisa. Qual que é o teu nome completo? Fala aí. Diego Gonzalez. Diego Gonzalez. Diego, e o Diego colocou aqui o contato Prime Guns, só para a coisa não ficar mais fácil aqui, né? Pô, não foi por mal. Mas não tem problema, fica tranquilo. Aí nós vamos tocar nesse assunto depois. Foi só para dar um charme aqui. Diego, quem nos indicou aí foi o Carlos Monteiro, né? Que ele está lá na Dinamarca. Eu entrevistei ele também. Tem um episódio passado aqui. Ele veio contar a história dele. E eu estive lá no Papo Aqui, que foi incrível, junto com você, com o teu sócio lá do Papo Aqui, né? O Bruno. Então, prazer você aqui, né? Um super prazer tê-lo aqui no CoachCast. E conte a sua história. Quem é Diego Gonzalez? Bom, Sérgio, primeiro agradeço, né, o convite. É ótimo poder participar, fazer essa transição, né, entre canais. Excelente. Então, vamos lá, vamos falar quem é o Diego, né? Só para contar a história, porque o e-mail aqui, eu logo fico com trocentas contas de abertas, né? E aí eu cliquei aqui no link, ele foi para a primeira, sei lá, ele optou essa daqui, então, mas vamos lá. Quem é o Diego? O Diego ele é um cara um tanto complexo profissionalmente, porque eu já transitei bastante aí em profissões, em carreiras, sou formado em gastronomia, trabalhei com cozinha, a gente estava falando de churrasco aqui antes da gravação, já trabalhei, já fui churrasqueiro, já fui cozinheiro, já fui barman, garçom, lavador de prato, transitei ali tudo na área da gastronomia, transitei bastante, e aí eu me cansei dessa vida, trabalhava lá igual um corno desgraçado, de segunda a segunda, sem parar, e aí eu cansei um pouco disso e fui para uma outra carreira que era o meu sonho desde criança, que era trabalhar com animais, né? Sempre fiquei na dúvida se eu ia ser biólogo ou veterinário, optei por biologia, acabei fazendo faculdade de biologia, trabalhei também na área, transitando em tudo que é lugar, fui desde controlador de pragas urbanas, né, o dedetizador ali que fica com a bombinha nas costas, trabalhei em laboratório, trabalhei em zoológicos, então transacionei bastante, fiquei ali provando um pouco de tudo, a biologia é enorme, é gigantesca, né? Não fui, teve área que eu não chego nem perto, botânica, se o pessoal me pergunta o que é, eu falo que é uma planta e acabou, não morre ali o assunto. E aí eu comecei a ver que biologia não dava dinheiro, né? Eu sempre brinco que no Brasil, o biólogo para ganhar dinheiro tem que ser igual a Ana Maria Braga, né? Que é não trabalhar com biologia. É uma das principais formas do biólogo ganhar dinheiro. E aí eu acabei seguindo para outros ramos, né? Sempre fui um cara curioso, gostei de trocentas coisas. Curso de gestão, curso até de contabilidade e tal, não faculdade, né? Cursos avulsos. E aí eu estava trabalhando, eu cheguei a ser moambeiro numa época, que eu fiquei, minha esposa ficou desempregada, a gente começou a olhar, não, vamos para Miami, a gente compra creme da Victoria's Secret, e vem, compra roupa, tal, e começamos a fazer isso. E aí eu sempre fui um cara muito entusiasmado, um entusiasta em relação ao tiro esportivo, né? Eu era atirador esportivo, sou ainda, e aí eu vi que era um mercado pouco explorado, exatamente por conta da burocracia que o Brasil enfrenta, tal, e eu acabei montando um projeto em cima do tiro esportivo, que era um marketplace. Falar, pô, as pessoas às vezes têm ali uma arma de pressão, tal, e tem essa dificuldade em vender a arma, né, muitas vezes, porque a arma de fogo é mais complexo, mas a arma de pressão, a arma de chumbinho, a arma de airsoft, falei, por que não montar um marketplace e ver, né, favorecer que as pessoas elas fizessem transações, um marketplace C2C. E aí eu comecei a entrar nesse ramo através de uma plataforma que eu criei, o Mercado Livre, na época, não permitia, proibia, né? Era um segmento extremamente restrito, muito discriminado, né? Pelas mídias digitais, próprio Facebook não permitia fazer a comercialização e tal. E aí eu comecei com isso e foi uma coisa que deu muito certo até o Mercado Livre perceber que poderia permitir a venda de armas de pressão na plataforma deles. Aí a minha plataforma foi
lá para baixo, né? A gente perdeu muito valor porque a gente começou a concorrer com o Mercado Livre, que é muito mais difícil. E aí eu falei, bom, beleza, eu tenho uma expertise na área, é um assunto que eu gosto, tenho conhecimento, e aí eu resolvi abrir uma loja de armas por conta própria, né? Em vez de fazer a intermediação, eu mesmo começar a vender e estou nesse ramo já há 14 anos. Olha só que legal. Gente, você sabe que é incrível a gravação anterior a essa aqui, da semana passada, que já está lá no ar, ela também teve uma carreira, assim, da pessoa que eu entrevistei, que é uma multicarreira, com várias frentes, assim, várias atuações, e isso é muito legal. E hoje você acha que isso, tudo que você fez no passado, te ajuda a ser o Diego atual? Cara, ajuda, 100%. Qualquer atividade que eu já tenha feito no passado, isso daí não é papo, né? Não é papo de coach. Boa! Né? Porque é uma coisa importante. Hoje eu vejo, eu tenho tomadas de decisões que eu acabo pegando exatamente por conta de experiências em outras áreas. Vou dar um exemplo muito claro aqui, né? Eu abri minha loja física e online, né? Hoje minha loja chama Prime Guns, eu não quero fazer propaganda. Por favor, É, faça, o espaço é seu aqui, não tem problema. não, eu estava montando o projeto dessa empresa atual, que é a Prime Guns, e comecei ela em 2019, né? Em setembro de 2019. O que aconteceu em 2020, em março de 2020? A pandemia chegou, né? Chegou, na verdade, na Europa e na Ásia já em janeiro de 2020, no Brasil ela chegou mesmo em abril. Quando foi em dia 3 de março de 2020, eu estava indo com meu sócio entregar o contrato de aluguel, a gente alugou um espaço enorme ali na região da Indianópolis, do Planalto Paulista, em São Paulo, e aí a gente estava indo levar o contrato, eu olhei para ele e falei, cara, não vamos entregar esse contrato. Ele falou, não, mas por quê? Eu falei, cara, não vamos, é um aluguel caro, é um espaço grande, a pandemia vai vir aí, vai fechar, é melhor a gente pegar o dinheiro que a gente tem planejado de locação e aplicar em produto, fazer estoque de produto, porque a China vai fechar, tal. Por que eu tomei essa decisão? Exatamente por ser biólogo, trabalhei com epidemiologia durante 4 anos, tá bom que não era epidemiologia, trabalhava com dengue, com febre maculosa, tal, mas eu conheci o conceito de uma epidemia e de uma pandemia, né? A Anvisa, todos os ministérios de saúde do mundo inteiro, inclusive a Organização Mundial da Saúde, possuem um protocolo montado, um manual de pandemia. E eu não conheço o manual de pandemia, mas eu sei que os princípios são: você tem que fechar a fronteira, você tem que limitar acesso, você tem que racionar contato. Então você tem uma série de fatores. Numa dessas, eu falava, vai ter, já tinha lockdown na Itália, já tinha lockdown na China, e aí eu falei, vai ter lockdown no Brasil, porque o Brasil ele estava no momento de expansão, né, do vírus. E eu falei para o meu sócio, eu falei, vamos parar por aqui, vamos voltar e vamos montar a menor empresa possível. Né? Uma empresa que ela possa se sustentar por 1 ano, 2 anos, sem um grande público. E aí a gente pegou esse dinheiro que a gente tinha para espaço, tudo isso, converteu isso em mercadoria, produto, porque a gente sabia que a China fechada ia faltar mercadoria no Brasil, faltando mercadoria no Brasil, os fornecedores, os distribuidores não iam ter para vender, e também os distribuidores daqui iam fechar para lockdown. E aí a gente começou a fazer compra, a gente não tinha muito dinheiro, né? Então a gente pegou ali o dinheiro que a gente tinha, começou a fazer pedido, e como bom empreendedor a gente sabe que quanto melhor a compra, melhor a sua venda, né? Então quando você tem uma boa compra, geralmente é onde você ganha a sua margem de lucro na hora da venda. Então a gente começou a negociar, diferente do que muita empresa no Brasil fez. Muita empresa fez o quê? Opa, vai vir uma pandemia, vamos botar o pé aqui. Não vamos gastar dinheiro, vamos guardar dinheiro, não vamos comprar mercadoria, né? Vai estar tudo fechado. E eu sabia que o online não ia fechar, né? Eu tenho um berço online ali de quando eu tive a plataforma e tal, e eu sei que os online não iam sofrer qualquer tipo de barreira sanitária ou coisa assim, né? Os correios, transportadoras iam continuar operando mesmo, porque eles precisavam operar para fazer entrega de insumos, de uma série de coisas para a própria pandemia, né? E aí a gente começou a fazer isso e foi onde a empresa ela saiu do nada, porque ninguém conhecia, era uma micro empresa com público extremamente baixo, e a gente começou a ganhar destaque a partir do momento que os nossos concorrentes perderam clientes por falta de mercadoria.
Então, foi uma visão que eu tive por conta da minha formação de biólogo, né, por conta de um pouco da minha carreira do passado, e aí a gente conseguiu converter isso no atual. E até hoje, assim, né, quando a gente fala de planejamento financeiro, por exemplo, numa empresa, na minha faculdade de gastronomia, foi ótimo para mim, porque a gente aprende muito a gestão de uma cozinha. E a gestão de uma cozinha, o que que é? Cara, você tem que montar o cardápio, então você tem que saber o valor, a precificação de cada ingrediente, o seu consumo de luz, tudo isso. Então, hoje eu precifico o meu produto em cima do que eu aprendi a precificar um prato, né? Mesma coisa para você gerenciar o restaurante. Então, o que é custo fixo, tal. Então, tudo isso me serviu como base, né? Não importa se a formação seja gastronomia, biologia, psicologia, sempre tem alguma coisa que a gente vai poder pegar e utilizar. A gente Que legal. converte conhecimento. Que bacana, não? E isso é super interessante, né? Porque justamente muitas pessoas que nos ouvem ou nos assistem, elas têm a vontade, às vezes, de empreender. E tem gente que tem medo de empreender. Sim. E porque gostam da garantia da CLT ou de estar no mundo corporativo, porque empreender, de fato, tem altos e baixos também. Sim. Você tem que estar muito atento. Agora, você, enquanto funcionário, quais foram as diferenças que você sentiu depois de virar empreendedor, virar o patrão? Então, eu vou te dizer que eu acho que algumas pessoas nascem empreendedoras. Parece ser muito arrogante da minha parte falar isso, mas eu acho que eu sou empreendedor desde sempre, né? Eu sempre quis estar além das minhas funções como CLT. Então, eu tenho alguns exemplos. Quando eu era cozinheiro, eu gostava de ir lá, tipo, olhar, pensar, entender como que funcionava a cozinha, o que cada um estava fazendo, como que era a dinâmica daquilo. Né? Eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa, tão curiosa que eu criei um podcast. A gente já chega lá. Mas eu sempre fui uma pessoa curiosa, então eu gostava de entender. Então, o meu primeiro emprego foi como garçom, e aí eu ficava pedindo, eu falava, pô, deixa eu passar um dia na cozinha, deixa eu ver, pô, deixa eu ir pro bar. Aí na cozinha não me deixaram, mas me deixaram ir pro bar. Aí eu ficava de final de semana no bar, ganhava menos, mas pelo menos era uma experiência que eu tinha. Não sabia nem tirar um café numa máquina, então já fui aprendendo. Não sabia fazer um drink, fui fazer curso de drink. Então eu fui aprimorando. Na biologia, a mesma coisa. Eu era controlador de pragas, né? Então era aquele cara que ficava com máscara, bombinha nas empresas jogando veneno. Só que eu tinha curiosidade, eu chegava para o biólogo, né, com as planilhas de trabalho, falava: o que você faz com isso? Não, eu faço relatório tal, e ele ia me mostrando. Né? Porque eu sabia que eu não ia ser dedetizador pro resto da vida. Eu estava fazendo faculdade de biologia e ser o dedetizador era uma porta de entrada. Uhum. Então, tanto que, quando o biólogo ele saiu da empresa que eu trabalhava, ele me indicou. Né? Eu já tinha saído da empresa, estava trabalhando no Aquário de São Paulo, e ele falou assim, pô, falou na época pro meu chefe, por que você não chama o Diego para ser supervisor? Não, mas ele não é formado, pô, mas não precisa, você já é biólogo e tal. E aí me chamou e eu virei supervisor e fiquei 3 anos na empresa como biólogo, ainda estando no segundo ano de faculdade, né? Então, eu sempre gostei de aprender e aquela coisa, eu não me contentava com aquilo, eu queria mais, eu queria aprender mais, fazer mais, tal. Então, mesmo quando eu era CLT, eu tentava absorver o máximo de tudo, de como funcionava a roda, porque eu acho que quem tem compreensão do mundo consegue atuar, né, o seu negócio, a sua ideia, a sua empresa no mundo. Uma pessoa que não lê jornal, ela nunca vai saber o que fazer com uma empresa, porque uma empresa ela é altamente influenciada por fatores ambientais, econômicos, sociais, ecológicos, né? Então a pessoa ela precisa estar muito atenta. E eu como CLT sempre fui disso, eu sempre tentei fazer muito além do que era a minha função. Que legal, você vê que você já trouxe vários insights aqui. Eu até pensei em algumas hashtags possíveis. Ó, curiosidade, né? Ser sempre curioso. Isso é muito importante. De fato, você está atento ao que acontece no mundo. Estudar é fundamental, isso aí não tem jeito. E aprender, né? Não é só estudar, é aprender de fato e colocar em prática. Isso precisa no empreendedorismo, porém, né, Diego, também quando você é CLT, quando você presta serviço só para uma empresa, você tem que ter essa pegada do intraempreendedor, porque aí você resolve problemas. Começar sem ter medo. Não, e mesmo numa promoção, você quer ser promovido dentro da empresa, cara, se você se contentar só com o seu mínimo de trabalho, você não vai a lugar nenhum. Não, não vai. De fato é isso. Então, sempre entregar um pouquinho mais, né? Sempre entregar Exato. com excelência, de repente, né? E ter esse pensamento crítico. Você vê que tudo que você falou aqui
são habilidades básicas hoje de quem quer subir. Uhum. Engraçado, né? Quando você falou aí do podcast também, agora, quando eu estive lá no papo aqui, foi da mesma forma, a gente pensou em várias possibilidades, né? Como as pessoas crescem na vida, né? Entregando mais, né? Entregando Exato. além daquilo que ela é paga. Uhum. E o que a gente vê? A maioria das pessoas quer fazer feijão com arroz. Exato. E quer comer filé mignon. É. Aí essa conta não fecha, hein, Diego? Não, não fecha. E outra coisa, eu vejo que as pessoas elas querem reclamar do trabalho. Cara, quando eu vejo uma pessoa reclamando do trabalho, eu falo, cara, desculpa, se você for bom, você consegue outro emprego. Se você for bom, você consegue ser promovido. Então, se você está reclamando, é porque você está se limitando, né? Eu vejo eu não sei, eu não entendo assim. Eu discuto muito com os meus amigos, né? Que eles ficam, pô, queria ter essa coragem de empreender. Eu falo, vai, cara, que coragem, velho. Eu comecei, eu não tinha 10 mil reais para começar uma empresa, né? E você fala, tá bom, o que que eu faço? Quanto vai custar? Você faz um planejamento mínimo, né? E as pessoas não fazem isso nem para a vida pessoal, né? Nem profissional. E para empreender, então, É não. verdade. E essas transições que você foi fazendo ao longo do tempo, elas foram acontecendo ou você em algum momento parou? Teve um coach, teve um mentor? Não tive. Eu tive um mentor. Eu tenho um mentor que é um ex-chefe meu na empresa de controle de pragas que eu trabalhei, que foi minha última profissão como biólogo, né? Eu trabalhei com controle de pragas na prefeitura de Santo André, no laboratório de zoonoses. Aí saí, fui trabalhar numa escola, fui professor também, né? Professor de laboratório. Trabalhei no zoológico lá interno. Saí, fui para o controle de pragas, fui para o Aquário de São Paulo, voltei para controle de pragas. E aí, em um certo momento, um, a empresa que eu trabalhava, ela foi vendida por um cara. Ele era um cara, no começo, assim, eu demorei meses para gostar dele, porque ele era um escroto, era um cara que tinha acabado de sair da prisão por corrupção, ele era um cara mega envolvido, ele estava envolvido nos escândalos e tal, só que ele era um cara de visão e de negócio. E a prisão consertou ele, né? A primeira coisa que ele chegou e falou para mim, eu me lembro que falou assim, olha, eu saí da prisão e eu não quero mais voltar. Então, a partir de agora, essa empresa não vai fazer nada de errado. Não vale o risco eu ser preso de novo. Não quero saber. Né? E a gente recebia muitas vezes ofertas de empresa que queria comprar certificado de desinsetização para vistoria de Anvisa, da vigilância sanitária, tal. E a empresa não fazia, mas né, eu tenho minhas dúvidas lá sobre o ex-chefe que eu tinha. E aí quando esse cara entrou, eu falei, opa, já gostei, né? E aí ele começou a me mostrar, ele não entendia nada, ele não era biólogo, não entendia nada, 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 nada do assunto, mas ele era empresário, ele entendia de ser empresário. E ele me ensinou muita coisa, e ele até me encorajou a sair de lá. Na verdade, ele me demitiu, ele já não estava ali, né? A gente já estava um pouco compatível, porque eu já tinha outras ideias, já estava um pouco cansado de trabalhar com biologia, queria trabalhar já no segmento de armas, que era o que eu gostava, e ele me incentivou bastante. Então ele veio, ele fez uma mentoria, né? Na época, eu nem conhecia esse termo, mas Sim. ele trabalhou muito bem isso comigo e foi uma conversa excelente e tal, tipo, foi um treinamento que ele me deu. Ele me levava para fazer reuniões de negócios, mesmo não sendo da minha ossada, mas ele me levava para participar, tudo isso, então eu digo que ele foi o meu mentor, ele me ajudou muito, a gente continuou amigos durante anos, né, agora perdemos bastante contato depois da pandemia, mas é uma pessoa que me ajudou a ser empresário, né. Eu acho que ninguém aprende também tudo sozinho. Não adianta falar que você é 100% Não, autodidata. não, não. Até a gente pode ser autodidata, eu sou autodidata, você deve ser autodidata, porém, assim, se a gente não praticar e não trocar ideias, de nada Uhum, vale esse conhecimento nosso. Eu entendo exatamente. assim, não sei se você entende assim também. Sim, sim. E, Eu acho que é isso. e a troca é muito mais rica, né? Quando a gente Uhum. consegue trocar com as pessoas, porque alguém fez antes, né? Fez. E tudo que você faz na vida é uma experiência, e eu acho que é isso, é botar a cara a tapa também. E você aprende uma coisa, tenta botar em prática isso, né? Isso, Faz o seu teste AB. Porque não adianta, você aprendeu, de repente você aprendeu errado. isso. Ou que você aprendeu, ele não é exatamente bom para você, né? É bem isso aí, é bem isso aí. Agora conta pra gente a questão, né, de toda essa carreira bacana, e tenho certeza que você já vai inspirar um monte de gente aí, que às vezes a pessoa não tem coragem de dar um passo, né, e você já falou um monte de coisa aqui que, poxa, vai lá, faz um planejamento, Uhum. quer fazer uma transição de carreira, quer montar o teu negócio, pensa, analisa, conhece um pouquinho do mercado, e também não precisa Sim. aquela coisa trabalha enquanto eles dormem, isso também Não. não é legal, isso não, a falta de equilíbrio, né?
Claro que eventualmente você trabalhar 12, 13 horas, 14, vai acontecer. Às vezes vai acontecer de você trabalhar 90 horas seguidas sem dormir. Isso. Isso não pode virar o seu padrão, né? Não pode Isso virar tem que padrão. virar a sua exceção. Isso. Cara, no começo da empresa, ainda sobre empreendedorismo, eu vejo que as pessoas elas têm medo por desconhecimento, né? No Brasil, a carga tributária, tudo isso, ela assusta muito. Eu me lembro que tem pessoas que falam assim, no Brasil é muito complicado ter empresa. Eu falava, nossa, fácil ter na Europa, né? Nos Estados Unidos, onde lá o governo manda e desmanda na empresa se você fizer alguma coisa errada. Eu falava, cara, você tem que conhecer como que é, e a melhor forma de conhecer é conversando com outros empresários. Então, assim, pô, você quer abrir, eu quero abrir uma lanchonete. Tá bom, cara, conversa com o empresário, qualquer empresário do ramo alimentício, né? Ou qualquer empresário de qualquer coisa. Conversa com uma concessionária, com dono de concessionária, tanto faz, né? Eu acho que é importante a pessoa ela ter um pouco a visão. Porque eu não conheço empresário que vai falar, não, é muito ruim, não abre sua empresa, não. Pô, se o cara falar isso, fala, então fecha a sua. Por que você não fecha? Né? Então, assim, vai ser muito difícil o empresário te desmotivar. Então, acho que as pessoas elas deveriam se envolver, conversar mais com as pessoas que elas querem. Isso para tudo na vida. Quer mudar de carreira? Pô, como que é essa carreira? Como que é isso? Conversa, né? Isso. Eu acho que o coaching ele faz muito esse papel, né? Sim. Mentores fazem muito esse papel. Sim. Fala, vamos juntar, vamos tentar conectar você e outra pessoa aqui para vocês trocarem uma ideia. Eu vou só fazer uma ressalva aqui. O coaching sério, o coaching bacana é para isso. Tem que procurar bem. O coach de palestra milionária, ele só vai falar, não, gente, tem que ficar acordado, tem que trabalhar 20 horas. Tem que tomar banho gelado, tem que entrar no gelo, tem que subir o Morro do Everest. Cara, não é só aquilo que vai funcionar. Pode ser que tenha algumas coisas que funcionem, mas... Não, é que tudo isso, se parar para pensar, é aquela questão que eles tentam dizer que se resume a uma única palavra, a um único termo, que é sair da zona de conforto. Isso. Quem quer promoção na empresa, quem quer montar empresa, tem que sair da zona de conforto. É isso. E às vezes a pessoa tem que se conhecer também. O que um mentor, um coach faz? Ele vai, às vezes, te provocar para que você se conheça melhor e entenda o que você tem de coisas boas, o que você precisa melhorar, e te dá mais ou menos aquela noção de onde é que eu quero chegar. Estou aqui hoje. Se eu quiser montar uma loja de armas, o que eu preciso? Deixa eu primeiro pesquisar mercado, vou ver como é que é a regulamentação, vou entender o que eu preciso de certificação e quanto eu preciso de grana. Sim, então, exatamente. Isso é muito legal. Então vamos lá para o Papo Aqui. Como é que foi a ideia de criar o Papo Aqui? Cara, foi basicamente por conta da curiosidade, né? O que acontece? Eu já devo estar sendo xingado aí por boa parte dos ouvintes, né? Porque quando a gente fala de armas, é uma questão extremamente polêmica. Por quê? Eu comecei a trabalhar com arma, olha só, eu comecei a atirar em 2008, 2010 eu tirei, que eu bati a idade lá mínima para você ter o CR e tal, ser um atirador, ter uma arma, e eu comecei a trabalhar com isso quase que logo em seguida, em 2011. Em 2011, armas não eram um assunto político. Você tinha ideais que você falava, sou contra, sou a favor. Ok, como tudo na vida, né? Tem gente que é contra coach. Eu não gosto de coach, tô brincando. Mas eram opiniões. Elas não eram opiniões partidárias, né? E então eu comecei a trabalhar com isso. E aí, de repente, a armas ela virou um assunto extremamente politizado, extremamente polêmico, puxado exatamente por uma turma da direita do Brasil, da direita política, e acabou politizando muito esse assunto. Então, eu acho importante separar, porque é muito importante que eu falo isso para clientes o tempo inteiro. Eu trabalho com armas, mas eu trabalho com armas antes de saber quem era Bolsonaro, por exemplo. Né? Para mim, eu trabalhava porque eu gosto, já votei em esquerda, já votei em direita, já votei em centro, e para mim, armas não tem nada a ver com classe política. E aí o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu criei um canal no YouTube, né, para mostrar os produtos, fazer review e tal, e eu ganhei uma certa visibilidade, né, no meu canal. A gente tem mais de 100 mil, 150 mil seguidores e tal, e aí eu era convidado às vezes para participar de alguns podcasts ou algumas gravações, mas eram canais que não eram sobre armas, eram canais políticos. E eu falava, cara, desculpa, mas eu como empresário, Diego, posso ter partido político, posso ter ideologia política, posso ter tudo. Mas a empresa não. A minha empresa, ela não é política. A minha empresa não vota, a minha empresa não tem ascendência direita ou esquerda, centro, para cima, para baixo. A gente quer crescer, a gente quer ganhar dinheiro.
Para mim não importa temas polêmicos, a empresa não se discute aborto, não se discute religião, não se discute futebol. Empresa não é uma pessoa, né? Empresa não é, empresa é um grupo. Então, eu não gostava de politizar. Então, eu não participava muitas vezes dessas conversas, porque eram assuntos extremamente políticos, muitos tendenciosos, às vezes vinculados a fake news e tal, e eu falava, cara, não posso vincular a minha marca a esse tipo de conteúdo. Então, eu negava bastante, assim, né? Hoje eu participo de algumas coisas, mas são aqueles assuntos técnicos sobre armas. Mas não necessariamente podcast. Eu percebi que o podcast ele era extremamente politizado e de uma forma que eu não gosto. E aí o Bruno, que é meu sócio, ele participou de um podcast e ele não gostou muito do formato, tal, não achou muito legal. E aí a gente estava conversando, eu falei, pô, sempre quis participar de um podcast, mas os que eu fui convidado, não gosto, não dá. Ele falou, pô, que eu participei não gostei. Então, eu falei, por que a gente não grava um episódio para eu gerar conteúdo e você gerar conteúdo? Então a gente faz alguma coisa, mas era ali uma coisa pontual, né? Ele falar de um assunto de interesse dele, eu falo de alguma coisa do meu interesse, e a gente gerava conteúdo para os nossos canais próprios, né? Não junto. E aí ele falou, pô, gostei da ideia. E aí à noite ele me mandou mensagem, cara, gostei da ideia do podcast, tal, vamos fazer? Eu falei, vamos. Não, mas vamos fazer um podcast, vamos montar um podcast. Eu falei, pô, mas não era bem isso que eu tava pensando. Ele falou, não, mas pô, a gente conversa legal, gosta, a gente é curioso, e o Bruno também é extremamente curioso, é um cara que também já tem trocentas formações, fez curso, ele é empreendedor, teve loja, tem escritório próprio. Eu falei, cara, beleza, vamos fazer um teste. E a gente começou a gravar e a gente foi ganhando gosto, né? Porque, cara, gravar podcast é legal, conversar com as pessoas é legal. Você conversar com pessoas diferentes de você, pessoas de outra área, de outro ramo. E por incrível que pareça, sempre que você conversa com uma pessoa, você percebe que alguma coisa em comum naquele conteúdo ou alguma vivência naquele conteúdo você tem. E isso que é o que eu mais gosto, assim, perceber que a multidisciplinaridade ela é essencial para a vida, essencial para o empreendedorismo e para as pessoas. É bem isso aí, que legal. E eu tive a honra de ser indicado lá pelo Carlos Monteiro, né? Diretamente citando ele de novo aqui. Né? Numa conversa excelente. A gente também já convidou o Carlos já gravou lá no comecinho ainda, gente. Acho que foi no primeiro mês do podcast. Você foi mais recente, mas ó, pessoal, assista a entrevista. A do Sérgio tá muito boa. A gente chuta o pau ali dos coaching, né? A gente não, provoca mesmo. Mas ótimo. Foi uma conversa sensacional. Se não tivesse sido, eu não estaria aqui hoje. É verdade, é verdade. Não, e depois é isso, né, que você falou. Sim, existem, como você estava falando, existem profissionais e profissionais, existe podcast e podcast. Pô, você vai lá num que de repente é muito tendencioso, não dá voz ao convidado. Às vezes fica, e a gente tem visto isso muito aí, né? Que eu acho que é a turma da lacração, que isso é um perigo, porque a lacração ela é passageira e às vezes a marca da gente que sai prejudicada. Então, assim, poxa, essa zoeira com coaches não é uma coisa não é uma coisa recente, já faz um tempo. Eu teve um momento, acho que eu comentei lá até, eu parei de atender como coach, eu fiquei olhando aquilo, faz uns 6, 7 anos, né? Eu parei um ano, assim, não atendi ninguém. Depois eu fiquei pensando, não, mas é uma coisa primeiro que ajuda os outros. E eu faço o meu trabalho bem feito, eu estudo para isso, eu estudo muito. Né? Eu tenho 3 pós-graduações, então não é uma coisa que diga-se de passagem, né? Ah, não, é só uma modinha. Não, é uma coisa que ajuda. Né? E não, assim, a gente tem que zoar mesmo com quem não faz a coisa bem feita, cara. A gente tem que levar leve isso, né? E foi super divertido lá o papo aqui. Eu acho que vocês têm uma pegada muito interessante de trazer um humor de forma extremamente respeitosa, né? E é super legal, cara. Mas assim, eu tenho uma curiosidade aqui que eu acho que eu nem perguntei para vocês, eu perguntei e eu esqueci. Você e o Bruno se conheceram aonde para chegarem nessa amizade e ser sócio no podcast? Cara, eu e o Bruno, a gente se conhece já faz 20 anos, mais ou menos. Ele começou a namorar uma amiga minha do colégio,
A gente estava o quê? No terceiro colegial, ou tinha acabado de se formar, alguma coisa assim. Uhum. E ele começou a namorar com a menina tal, ele entrou no grupo, a menina era do grupo, ele entrou no grupo, aí quando eles terminaram, a gente meio que falou, cara, vem cá com a gente, deixa Eles ela aí, vai. terminaram, vocês começaram a relação de amizade duradoura de 20 Exatamente. Então anos. a gente foi adotando ele, a gente adotou ele ali no grupo, né, na turma da escola, e a menina nem fala mais com a gente, mas Virou inimiga. a gente adotou tal, ele é gente boa, super amigo meu, cara, tipo, Que a gente é legal. muito amigo, muito Sim, próximo, e eu acho sim. que essa é a sintonia, né? A gente discute muito como sócio, discute como amigo, mas o respeito prevalece. Claro, com certeza. E vocês são sócios só no podcast ou em outros negócios? Não, ele é meu advogado, né? Ah, bom. Então, Então hoje, trate bem do Bruno. pois é, hoje, por exemplo, a gente, né, estava aqui antes de entrar aqui na gravação, eu estava lá discutindo com ele uns processos tal que ele precisa me devolver ainda hoje. Então, Uhum. né, eu sou cliente dele, ele não é meu cliente, ele não gosta de arma, Sim. Tá mas tudo faz bem, né? parte, tudo bem. E então, além de a gente é amigo, sócio, e eu sou cliente dele, né? Ele é o meu Legal. advogado. Ah, que bacana, não? E um pessoal super alto astral aí. E o Bruno em breve estará aqui também no CoachCast, gente. Aguardem que é super legal, porque é, essa troca aqui é fantástica. E estamos chegando aqui já no finalzinho, né? Que o CoachCast tem 30 minutos de duração, mais ou menos. E eu Uhum. queria que você deixasse alguma coisa assim de mensagem para quem quer ou empreender, ou ter uma multicarreira, ou ser um intraempreendedor, empreender na sua própria empresa. O que você deixa de mensagem aí, Diego? Cara, vamos lá. O Brasil é um dos países que mais empreende no mundo. O Brasil, ele gosta muito da ideia de ser dono do seu próprio negócio. Eu acho que isso funciona para muitas pessoas, isso não funciona para algumas pessoas. Tem gente que não é empreendedor, gente que não arrisca, né? Porque são aquelas questões, aí você deve falar isso melhor do que eu, que são alguns comportamentos essenciais para uma pessoa ela ser empreendedora. Então, saber correr o risco calculado, ela saber o momento que ela precisa trabalhar e o momento que ela não pode. Muitas vezes meus amigos ficam, pô, você é dono da empresa, está trabalhando de sábado? Lógico. Eu, como dono da empresa, preciso trabalhar de sábado, minha equipe está lá, e eu preciso estar junto para poder, ou que seja, resolver problema, para dar apoio, para mostrar que eu também estou lá trabalhando. Aos poucos isso dá para mudar? Dá para mudar. O dia que eu for velho, tal, sei lá, e falar, tô cansado demais para trabalhar de sábado, talvez eu possa me dar ao luxo de não trabalhar. Mas hoje eu tenho que abrir mão, né? Então, a gente precisa ter um comportamento empreendedor e, assim, a curiosidade. Você quer empreender e não sabe no quê? Primeira coisa, pensa alguma coisa que você goste, né? E o pessoal fala assim, eu tenho muitos exemplos. Eu tenho amigos, por exemplo, que falavam assim, ele tinha uma distribuidora de chopp fora de São Paulo. Mas eu vou montar em São Paulo. Falei, traz para São Paulo, tal, aqui você tem mais público. Mas tem mais concorrência. Eu falava, cara, eu fiz um levantamento rápido aqui, o seu produto é melhor. Eu falei, se é melhor, pronto, você já tem uma vantagem, né? Ele está resolvendo um problema. Exato, porque é aquela questão é o triângulo lá, né, que a gente tem, a qualidade, preço e tempo. Cara, Uhum. se você trabalhou boa qualidade, menor tempo, menor preço, o sucesso ele é quase que garantido, né? Então, se você já tem uma qualidade superior, pronto. Agora você só precisa de outros dois fatores para voar. Então, as pessoas, todo mundo pode empreender e deve empreender, nem que seja de uma forma paralela, ou seja um empreendimento pessoal de carreira, de crescimento e tal. Eu acho que as pessoas elas deveriam pesquisar e entender como funciona isso, né? Conversar com pessoas. Eu quero mudar de departamento. O que eu faço? Converso com pessoas do departamento. Eu quero abrir um restaurante. Conversa com pessoas da área de alimentos, né? Tenta entender como que é a rotina, tal. Essa parte tributária que as pessoas têm medo, cara, senta e conversa com o contador. Não tem papo, sabe? Pega lá. Terceiriza. Você não precisa ser contador, advogado, engenheiro. Cara, você pode trabalhar em qualquer área. Não, não tem essa, né? Então as Boa. pessoas elas deveriam ser curiosas e pesquisar, levantar e, cara, não parar. Se você tá com muito medo, é porque talvez você não seja empreendedor. É verdade, é verdade. Não, muito legal. Excelentes dicas. E como as pessoas te encontram aí para interagirem contigo? Cara, eu tenho o meu Instagram, é o diego.primegans. Eu Uhum. faço tudo muito vinculado à minha loja, né? Tá, Porque eu tenho o canal da Prime Guns e eu nunca tive redes sociais, eu não gosto de redes tá. sociais. Meu LinkedIn é meio abandonado, meu Instagram é totalmente abandonado, minha vida pessoal acho que não interessa para ninguém, Sim, então eu sim. coloco muito pouco.
Mas aí eu criei esse meu Instagram, que era vinculado à loja, exatamente para poder, quando eu tive o Instagram da loja derrubado, né? Ah, legal. Então, tem lá, diego.primegans, pode mandar o convite, tal, conversar, isso é Excelente. tranquilo, mas eu não sou uma pessoa muito ativa nas redes, tá, Sim, pessoal? sim. Mas é isso aí. A rede, né? Ou as redes aí, o YouTube e o teu Instagram da Prime Guns vão estar aqui na descrição desse episódio. Depois vocês vão lá e sigam o Diego, pelo menos algumas dicas empreendedoras vão ter lá, com certeza. Com certeza. Mas procurando Prime Guns, você já vai achar todos os canais da nossa Legal. loja aí. E não me odeiem Maravilha. pelo segmento, tá, gente? Jamais. Aqui não tem ódio. Esse podcast só vai ter amor ao empreendedorismo, às carreiras, né? É isso aí. Diego, Excelente. super obrigado pela sua presença aqui. Foi um papo incrível. Espero que num próximo episódio esteja você com o Bruno aqui, que aí a gente vai falar Não, dessa parceria de vocês lá também. com certeza. Esperamos que sim. Eu que agradeço, Sérgio. Uma conversa ótima. Sempre bom conversar com você. É um dos poucos coaches que eu conheço e respeito, tá, gente? Porque Muito eu obrigado. bati bastante nele, falava, mas coach, não, não. Ele me ensinou muito bem de que a profissão de coach é séria, não é balela, não, É graças verdade. à conversa que a gente teve. Não, e que coisa boa que você teve essa visão diferente um pouco, porque nada como a gente ver o outro lado da moeda, né? Sim, com certeza. Então tá joia, Diego. Super abraço para você, muito obrigado. Abraço, Sérgio, até mais.